E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Essa é a nossa aula 99 de matemática, eu sou o professor Hidalberto. Antes da gente começar, temos os nossos recadinhos, então dá uma olhada lá comigo. Não se esqueça de fazer as atividades do Google Classroom, tá? Atividade obrigatória da aula de hoje, tá? Clique em enviar, clique em marcar como concluída para garantir a tua presença nessa aula, tá? Para ficar registrado certinho. Se você não tem acesso ao Google Classroom, faça as atividades no caderno, bem direitinho, as atividades da aula de hoje, depois você leva para a escola para correção, beleza? E dito isso, vamos começar então. Na aula anterior, nós falamos sobre contagem e sobre probabilidade, né? Por que a contagem é importante? Porque a contagem me permite descobrir a quantidade de resultados possíveis em uma determinada situação, ou a quantidade de combinações possíveis, sem ter que listar todas elas. Então as técnicas de contagem elas são muito importantes. E quando eu falo de probabilidade, a necessidade aumenta. Por quê? Porque probabilidade é a razão entre a quantidade de casos favoráveis e a quantidade total de resultados. Então eu tenho que saber todos os resultados possíveis. Às vezes é um resultado acessível. Às vezes é uma lista em que eu tenho várias combinações possíveis. Então o resultado já não é tão acessível. Por isso que eu tenho que dominar aí os princípios de contagem. Beleza? Vamos ver o que nós temos para hoje. Situações problema envolvendo contagem e probabilidade. Certo? Bem tranquilo, nós temos vários exercícios hoje para dar uma treinada em contagem e uma treinada em probabilidade. Beleza? Então, para começar, o exercício 1. Para preparar um sanduíche, Roberto pode escolher entre pão de forma e pão francês, entre presunto, mortadela, queijo ou salame, entre ketchup ou mostarda. De quantas maneiras ele pode montar um sanduíche escolhendo um tipo de pão, um recheio e um molho? Deu fome? Concentra aí que a gente tem que resolver esse exercício, tá bom? Eu já volto com a resposta. Então, pessoal, para resolver esse exercício, o que você precisa? Primeira coisa, contar as quantidades de cada item, né? Então eu tenho lá tantos tipos de pão, tantos tipos de recheio e tantos tipos de molho. Vamos conferir cada quantidade? Para o pão eu tenho duas possibilidades, pão de forma e pão francês, beleza? Para o recheio eu tenho 4 opções, presunto, mortadela, queijo e salame, 4 opções de recheio. E para o molho eu tenho 2 opções, ketchup ou mostarda. Primeira pergunta que eu tenho que te fazer é a seguinte: a escolha de cada item interfere nas outras escolhas? Não. Aqui, gente, cabe uma discussão bem subjetiva. Não interessa no exercício, eu não gosto de sanduíche de queijo com ketchup. Beleza, é uma opção sua. Mas nós estamos tratando no geral, né? Quantas possibilidades estão aí, independente das que você gosta e das que você não gosta, certo? Então, vamos considerar todos os casos, todas as combinações possíveis. E a escolha do pão não interfere na escolha do recheio, a escolha do recheio não interfere na escolha do molho. Então, eu tenho 2 pães, 2 tipos de pão, 4 tipos de recheio e 2 tipos de molho. 2 vezes 4 é 8 e 8 vezes 2, 16. Certo? Vamos conferir a resposta? Há 2 tipos de pão, 4 tipos de recheio e 2 tipos de molho. Como as escolhas não interferem umas nas outras, 16 opções de sanduíche, beleza? Vamos continuando. Exercício 2. Na situação anterior, qual é a probabilidade de que o sanduíche montado seja de queijo? Então eu tenho 16 opções de sanduíche, certo? 2 opções de pão de forma, 4 opções de recheio e 2 opções de molho. Eu quero saber o seguinte: qual é a probabilidade de escolher um sanduíche, de que o sanduíche que seja montado seja um sanduíche de queijo? Tá? Então pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. E aí, pessoal, como é que ficou a resposta do exercício? Eu anotei aqui no quadro as informações importantes. Olha só, eu tinha 2 opções de pão, 2 tipos de pão, 4 tipos de recheio e 2 tipos de molho, certo? Então, quantos sanduíches eram? 2 vezes 4 vezes 2, que dá 16 sanduíches. Esses 16 são o quê? O meu espaço amostral. São todas as possibilidades de sanduíche que eu consigo montar.
Agora é o seguinte, eu quero saber quantas opções de sanduíche de queijo eu tenho. Esses vão ser os meus casos favoráveis. Então, o que eu faço? Ó, escolha do pão, escolha do recheio e escolha do molho. O pão é 2 opções. O recheio é uma opção só, porque agora é só o queijo. Então eu tiro as outras opções e vou ficar só com uma opção. E o molho eu tenho 2 opções. 2 vezes 1 vezes 2, 4. Então veja só, para eu calcular essa probabilidade eu tenho 4 possibilidades de sanduíche de queijo, num total de 16 sanduíches. Simplificando tudo por 4, ó, 4 dividido por 4 é 1, e 16 dividido por 4 é 4. 1/4. Se você dividir 1 por 4, você vai ter 0,25. E andando 2 casas para a direita, multiplicando por 100 para obter a porcentagem, você tem 25%. Então existe 25% de chance de você sortear ali, de você pegar para fazer o pão de queijo. Aliás, o sanduíche com queijo. Outra maneira de você pensar seria o seguinte: a escolha do pão interfere no sanduíche de queijo? Não. Independente do pão ser francês ou pão de forma, se o recheio é de queijo, o sanduíche é de queijo. A escolha do molho interfere? Não interfere também. Então eu vou restringir a escolha aqui, no recheio. Quantas opções de recheio eu tenho? Eu tenho 4 opções de recheio. Num total de quantas opções de queijo? Quantas opções que eu quero? Que no caso é a opção do queijo. Uma opção só. Então a probabilidade está aqui. Tá? Então são maneiras de você pensar, certo? Aqui eu fiz pelo cálculo total, essa maneira sempre funciona. E aqui, analisando as informações que eu tenho, eu restringi a possibilidade só do recheio. Tá? Então por isso que é importante você discutir. A escolha interfere, uma escolha interfere na outra ou não. Tá? Então a gente sempre tem que estar pensando nisso. Beleza? Tranquilo esse exercício? Bem tranquilo, né? Então você tem que sempre estar pensando o seguinte: a escolha que eu tenho que fazer, ela depende das escolhas anteriores ou não? No caso do sanduíche, as escolhas são independentes. Então eu poderia me concentrar só no recheio do queijo, certo? E fazer a probabilidade daquela segunda maneira. Vamos analisar os próximos exercícios e ver o que acontece em cada um. Então aqui nós temos ainda o exercício 2, vamos conferir a correção. Está ali, ó, probabilidade é 1/4 ou 25%. Certo? Agora no exercício 3 nós temos o seguinte: quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados com 1, 2, 3, 5 e 7? Repare que esse exercício já apareceu antes. Vamos ver como é que a gente se sai nessa pergunta aqui. Quantos números de 3 algarismos distintos eu consigo formar se eu usar esses algarismos aqui? Tá bom? Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Então, pessoal, no exercício anterior eu queria saber o quê? Nesse exercício último que nós fizemos. Quantos números eu consigo formar de 3 algarismos distintos? A palavra distinto se refere a não repetir os algarismos nas ordens, certo? Usando os algarismos 1, 2, 3, 5 e 7. Tá? Vamos resolver no quadro esse exercício e ver como é que fica. Olha só. Os algarismos que eu tenho que utilizar são 1, 2, 3, 5 e 7. Os números que eu vou formar tem que ter 3 algarismos: centena, dezena e unidade. Você pode começar por onde você quiser. Eu, por hábito, professor Hidalberto, começo sempre pela centena. Mas não faz diferença você começar pela unidade ou começar pela dezena. Alguns casos, você tem que começar pela casa específica. Mas nesse caso não há necessidade de você começar pela centena ou começar pela unidade. Começa pelo que você quiser. Então, na centena, quantas opções de algarismo eu tenho para colocar? Eu tenho 5 opções. Eu posso começar com 1, com 2, com 3, com 5 ou com 7. Então, eu tenho 5 opções ao todo. Lembra que o que a gente vai colocar aqui é o quê? Quantidade de opções. Certo? É a quantidade de opções que eu coloco. Eu não estou colocando o número 5, é a quantidade de escolhas que eu posso fazer. Então, olha só.
Quantas opções eu tenho para dezena? Se eu já escolhi um número, vamos dizer que eu escolhi o 3 para centena. Quantas opções me restam para dezena? Me restam 4 opções. Certo? Agora imagina que eu escolhi 4 opções. Entre as 4 opções, eu escolhi uma opção para dezena. Vamos dizer que eu escolhi o 7, por exemplo. Quantas opções me restam para a unidade? Me restam 3 opções. Então você tem o quê? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então você tem 60 números diferentes. Tá? Eu sei que você deve estar pensando assim, ó, qual que é a garantia que eu tenho que se eu fizer essa escolha, eu tenho 60 opções, se eu fizer outra escolha, eu tenho 60 opções? Porque a possibilidade de eu escolher um número é a mesma. Aliás, a probabilidade de escolher um algarismo para centena, de escolher um algarismo para dezena, de escolher algarismo para unidade, as probabilidades são sempre as mesmas. Então, o processo que eu fiz para aquele número que eu escolhi em particular, eu posso fazer para qualquer um deles. E eu sempre vou ter o mesmo resultado. 60 possibilidades. Beleza? 60 números. Tá certo? Vamos conferir a resposta comigo, então. Olha lá, então, para a centena eu tenho 5 opções. Escolhida uma opção na centena, eu tenho 4 opções para a dezena. Isso não muda, ó. Se eu escolher 1, eu tenho 4 opções. Se eu escolher o 2, eu tenho 4 opções. Se eu escolher o 3, eu tenho 4 opções, e assim por diante. Tá? Agora, eu escolhi a pessoa que está na dezena. Quantas opções me restam para a unidade? 3. Não importa a dezena que eu escolhi, não importa a centena que eu escolhi. Aplicando o princípio multiplicativo, 5 vezes 4 vezes 3, 60. Certo? O que você precisa entender é o seguinte, que a escolha do primeiro algarismo vai interferir nas outras escolhas. Certo? Vamos continuando. Nesse exercício, a escolha de cada elemento interfere nas escolhas seguintes, isso eu já falei. Né? O número de opções vai diminuindo. O número de opções não aumenta, ele vai só diminuindo, normalmente. Se o número fosse formado com repetição de algarismos, teríamos 5 vezes 5 vezes 5. Por quê? Porque o algarismo que eu escolhi na centena, eu posso escolher de novo na dezena. Então eu tenho 5 opções. O algarismo que eu escolhi na dezena, eu posso escolher de novo na unidade. Então eu tenho 5 opções. Então, com repetição, eu sempre vou repetindo a quantidade. Se não pode repetir, essas opções vão diminuindo, normalmente. Tá bom? Então tá aí. Vamos continuando, então. A terceira coisa que você deve observar é o seguinte, que permutando os algarismos, ou seja, trocando os algarismos de lugar, os números que você forma são números diferentes. Por que eu chamo atenção para isso? Veja, se eu perguntasse para você quantos grupos de 3 pessoas eu posso formar numa turma com 5 alunos, com 5 crianças ou com 5 pessoas. Se eu tenho lá a Maria, o José e a Joana, é o mesmo grupo que ter a Joana, a Maria e o José. É exatamente o mesmo grupo. Então, quando você troca as pessoas de lugar, quando você permuta elas de lugar, você tem o mesmo grupo. E daí você tem que tirar as repetições. No problema dos números, isso não acontece. Por quê? Se você trocar os algarismos de lugar, você tem números que representam quantidades diferentes. Tá? Então, não preciso me preocupar nesse caso com repetição. Certo? Então, esteja sempre atento com isso. Exercício 4. Você está preparado? Vamos começar então. Sabe-se que os números do exercício anterior são formados por 3 algarismos distintos, entre 1, 2, 3, 5 e 7. Colocando todos esses números em uma sacola e sorteando-se um deles, qual é a probabilidade de sair? Letra A, um número par. Letra B, um número divisível por 5. Então, ó, todos os números que estão ali, que eu achei, os 60 números que eu encontrei no exercício anterior, eu vou colocar dentro de uma sacola. Se eu tirar um deles ao acaso, um sorteio sem poder ver os números e tal, qual é a chance desse número ser par? Calcule lá. Qual é a chance desse número ser divisível por 5? Tá? Pense um pouquinho e eu já volto com a resposta. Veja, pessoal, esse exercício depende do anterior, por isso que eu deixei anotado aqui, que formava 60 números e deixei os algarismos aqui por escrito, tá? Então, na letra A, eu quero saber a probabilidade de sortear um número par. A primeira coisa que eu preciso saber é o seguinte, quantos números pares tem nessa sacola? Então, eu preciso pensar o seguinte, ó, vamos começar de novo. Centena, dezena, unidade.
Se o número é par, ele termina numa unidade par, não é? Se ele termina numa unidade par, quantas opções de números pares eu tenho para colocar aqui na unidade? Repare que agora eu não posso mais começar na centena, porque a unidade está mandando nessa questão. Essa unidade tem que ser par. Quantas opções de algarismos pares eu tenho nessa escolha? Só o 2. Então o 2 eu vou ter que fixar na unidade, tá? Então eu vou colocar aqui uma possibilidade para a unidade para que o número seja par. Escolher a unidade, me resta a centena e me resta a dezena. Como a unidade já está escolhida, quantas opções me restam para a centena? 4 opções. E quantas opções me restam para a dezena? Se eu já escolhi a unidade, já escolhi a centena, me restam 3 opções para dezena. E 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 1, 12. Então existem 12 números pares. 12 números pares nessa sacola. Certo? Então qual que é a probabilidade de eu sortear um número par? A probabilidade de sortear um número par é 12 números pares em 60 números. Se eu simplificar isso aqui tudo por 2, ou então por 6, se eu fizer o processo de simplificação, eu vou chegar aonde? Simplificando tudo por 12, por exemplo, eu vou ter 1/5. Certo? A minha probabilidade de tirar um número par é 1/5. Pensando de uma outra maneira, eu tenho o seguinte, ó. A escolha da unidade é que vai definir tudo. Para escolher a unidade, eu tenho 5 opções. 5 opções. E para que o número seja par, quantas opções eu tenho? Uma opção. Então eu tenho uma opção em 5 para a unidade. Tá? Então eu posso pensar dessa maneira também. Certo? E eu chego no mesmo resultado. Tá? Tranquilo? Eu vou continuar então agora para fazer a letra B. A gente vai mudar um pouquinho a estratégia, mas é importante você perceber o seguinte: nem sempre eu posso fazer essa jogada de isolar a escolha. Às vezes, a escolha da unidade, a escolha que eu estou discutindo, ela é tão amarrada com as outras escolhas que eu não posso simplesmente olhar só para uma escolha, eu tenho que olhar para as outras também. Certo? Então, tome cuidado com isso. Para escolher um número par, eu preciso do quê? 1/5. Por que a probabilidade é 1/5? Uma escolha em 5. Beleza? Ou então você faz a contagem geral dos números pares para definir. Esse método sempre funciona. Na letra B, ele pede para calcular a probabilidade de sortear um número divisível por 5. Você se lembra o critério de divisibilidade por 5? Não lembra? Então eu vou te recordar. Um número é divisível por 5 sempre que ele termina em 0 ou em 5. Existem números ali que terminam em 0? Não. A única opção disponível é terminar em 5. Então vamos analisar a situação. Veja. Na letra B eu quero que seja divisível por 5. Certo? Então olha só. Centena, dezena, unidade. Eu tenho que olhar para a unidade de novo. Por quê? Porque ele tem que terminar em 0 ou em 5. O 0 pode ser escolhido? Não, porque ele não faz parte das minhas possibilidades ali. O único que faz parte é o 5. Certo? Então o 5 eu vou prender na unidade. Então eu tenho uma opção. Ok? Quantas opções me restam para a centena? 4 opções. E para a dezena? 3 opções. 4 vezes 3, 12, vezes 1, 12. Probabilidade vai ser o quê? 12 em 60, que é igual a 1/5. Ou 0,2 ou 20%. Tá? A probabilidade de ser um número divisível por 5 é a mesma probabilidade do número ser par. Por quê? Veja, ambos os fenômenos, eles dependem do quê? De como o número termina. Para ser par, eu só tenho uma opção para a unidade. Para ser divisível por 5, eu só tenho uma opção para a unidade. Então esses eventos acabam sendo o quê? Equiprováveis. Porque a quantidade de escolhas principais que eu tenho é a mesma. Então a probabilidade vai ser a mesma. Certo?
Então, por isso que acabou coincidindo. Talvez se eu tivesse ali o zero entre os algarismos, o resultado já ia ser totalmente diferente. Porque daí, para ser divisível por 5, eu preciso de duas terminações, ou em 5 ou em 0. E para par, para par eu também tenho duas possibilidades, né? Que é o 0 e o 2, que são pares, né? Mas aí as questões vão mudando conforme os algarismos que eu tenho ali, né? Então, sempre é importante estar analisando a situação que eu tenho, tá? Não é só, eu vou multiplicar lá e pronto. Não, tem que pensar um pouquinho. Tem que exercitar um pouquinho o raciocínio na hora de fazer esse tipo de atividade. Beleza? Vamos continuando. Então tá ali, ó. O desenvolvimento do exercício está todo escritinho ali no slide, certo? Então a probabilidade de escolher o número par é 12 sobre 60, ou 1/5. Sempre escreva a fração irredutível, tá? E a probabilidade... Bom, aqui é a conclusão do exercício, né? A probabilidade de ser um número divisível por 5, a ideia é exatamente a mesma, ó. Probabilidade igual a 1/5, certo? Agora eu tenho um super desafio para você. Vamos dar uma olhada. Hugo organizou seus 7 livros na estante. Matemática, língua portuguesa, inglês, ciências, história, geografia e arte. Então são 7 livrinhos que ele tem lá. Letra A. De quantas maneiras diferentes ele poderia organizá-los? De quantas maneiras ele pode fazer essa pilha de livros na prateleira? Letra B. Escolhendo uma das maneiras de organizar a pilha de livros, qual a probabilidade de o livro de matemática ser o primeiro da fila? Então, pense aí nesse super desafio e eu já volto com a resposta para você. Conseguiu resolver esse super desafio? Vamos ver como é que ele fica. Hugo organizou seus 7 livros na estante e eles são os seguintes: matemática, língua portuguesa, inglês, ciências, história, geografia e arte, certo? Letra A. De quantas maneiras diferentes ele poderia organizá-los? Esse exercício é um exercício de troca de lugares, né, de permutação. Então, vamos ver direitinho como é que funciona isso. Olha só. Na letra A, o que eu tenho? Eu tenho 7 livros. E eu vou colocar eles em fila na prateleira. 4, 5, 6, 7. Para o primeiro livro, eu tenho 7 opções. O primeiro lugar na estante, eu tenho 7 opções. Quando eu escolher colocar o primeiro livro na estante, quantas opções me restam? Me restam 6 opções. Quando eu colocar o segundo livro na estante, me restam quantas opções para o terceiro? 5 opções. Para o quarto, me restam 4 opções. Para o quinto, me restam 3 opções. Para o sexto, me restam 2 opções. E para o sétimo, uma opção. Certo? Fazendo essa multiplicação, quanto que dá? 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 5 é 120, certo? E 120 vezes 6, quanto que deu aí? 720. E 720 vezes 7? Vamos lá? 720 vezes 7. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 7, 49 e 1, 50. Então, eu tenho 5.040 possibilidades de arrumar essa fila de livros na prateleira. Tá bom? Essa é a quantidade de probabilidade. A quantidade de possibilidades, perdão. Na letra B, eu quero saber o seguinte. Imagine que ele vai escolher uma dessas maneiras de organizar os livros para poder arrumar esses livros na prateleira. Qual que é a chance dele escolher uma organização em que o livro de matemática seja o primeiro da fila? Então, primeiro, eu tenho que descobrir quantas possibilidades eu tenho disso acontecer. Então, olha só. Eu tenho lá 7 livros. E o primeiro da fila é de matemática. Então, a primeiro da fila eu vou fixar. Então, eu só tenho uma opção para o primeiro da fila, que é o livro de matemática. Escolhi o livro de matemática, me restam 6 livros para a segunda escolha, 5 para a terceira, 4 para a segunda, 3... Opa, me confundi aqui, ó. 6 para a segunda, 5 para a terceira, 4 para a quarta, 3 para a quinta, 2 para a sexta e 1 para a sétima. Certo? Quanto que dá ali? 6 vezes 5 é 30, 30 vezes 4 é 120.
120 vezes 3 é 360, e 360 vezes 2, 720. Então, a minha probabilidade vai ser o quê? 720, que é a quantidade que me interessa. Eu tenho 720 filas que começam em matemática, num total de 5.040 possibilidades. Certo? Então, vou cancelar esse zero aqui. Vou simplificar tirando esse zero, dividindo por 10 em cima e embaixo. Agora, o 72 e o 504, eu vou dividir por 6. Então, em cima vai dar 12. E embaixo, se você fizer as continhas bem certinho, vai dar 84. Se eu simplificar tudo por 12 agora, eu vou ter 1 sobre 7. Difícil? Não, né? Bem tranquilo, né? Dá 1/7 de probabilidade. Outra maneira de você fazer é o seguinte. Para o primeiro cara da fila, eu tenho 7 opções de livros, mas só uma é de matemática. Então a probabilidade vai ser o quê? Uma opção em 7. Também dá para fazer desse jeito, tá? Mas lembra do que eu disse. A segunda opção nem sempre funciona. Até aqui tem funcionado porque normalmente eu posso isolar essa escolha, independente das outras, né? Mas existem situações que isso não funciona. Então é sempre bom você ter em mente o quê? A primeira maneira de fazer, que é você contar todas as possibilidades que te interessam e dividir pelo total de possibilidades, certo? É assim que a gente calcula a probabilidade e sempre funciona. Beleza? Vamos conferir a resposta. Na letra A, então, eu tenho 5.040 maneiras, certo? E na letra B, eu tenho o quê? 1/7, que é aproximadamente 0,1428. 3 pontinhos, porque é uma dízima periódica. Olha o que eu faço. Pego e multiplico esse número por 100, a vírgula desloca 2 para a direita. Então fica 14,28. Tá? Professor, ali está escrito 0,1428. Como que você sabe que é uma dízima periódica? Eu sei que é uma dízima periódica porque a dízima periódica é um número racional. E o que é um número racional? É todo aquele número que pode ser escrito na forma de fração. Eu não estou enxergando o período ali naquela divisão. Eu não estou vendo o período no 0,1428. Mas ele saiu da onde? Ele saiu de uma fração. Então, se ele saiu de uma fração, é porque ele pode ser escrito como uma fração. Se ele pode ser escrito como uma fração, ele é um número racional. Portanto, ele é uma dízima periódica. Beleza? Mesmo que eu não enxergue o período. Essa é a garantia que eu tenho. Tá? E a probabilidade dá mais ou menos 14,28%. Certo, gente? Beleza? Vamos ver o que nós fizemos na aula de hoje, então? Aqui é a segunda maneira, né, que eu já tinha comentado com vocês. Hoje nós fizemos vários exercícios falando de princípio de contagem e de probabilidade. Note que você não precisa listar todos os resultados possíveis. A matemática fornece estratégias para contar todas as opções sem escrevê-las, sem listá-las, certo? E na próxima aula a gente vai fazer mais exercícios sobre probabilidade e sobre contagem, certo? Então, faça as atividades direitinho e a gente se vê na próxima aula. Até lá!